Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pode sentar você, pode. Irmãos, quando eu estava nessa tarde dizendo: Deus, o que o Senhor quer que pregue na irmã Claudenice nessa noite? Ele falava sobre o jardim do Getsemane. Eu falava: mas o que o Senhor quer falar com a irmã Claudenice sobre o jardim do Getsemane? Nós conhecemos a história bíblica que vai falar que Jesus vai pegar os seus discípulos, os seus 3 melhores amigos, né, Pedro, Tiago e João, vai deixar uma parte do monte, né, e vai subir para orar, porque Jesus estava muito triste. Uma angústia havia tomado o coração de Jesus, porque ele sabia que a sua hora, né, de ser traído estava para ser chegado. E diz a Bíblia que Jesus, nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, Jesus não vai passear, Jesus não vai no shopping, não, Jesus, ele sobe para o monte para orar. A Bíblia diz que ele vai vigiar e vai orar. A segunda coisa que eu encontro na narrativa desse texto é que ele está no Getsemane. O Getsemane nada mais é, né, do que o Monte das Oliveiras, o Monte da Prensa. E eu perguntava a Deus: o que o Senhor quer falar com a irmã Claudenice? E ele me dizia: filho, ela tem passado situações e é a prensa, né? É o Monte das Oliveiras. Ela está dentro do Monte das Oliveiras. Eu tenho permitido algumas coisas, algumas não. Algumas o diabo tem tentado pegar para cirandar, mas diga para ela que no momento adverso ela suba, primeiro, para vigiar. Segundo, ela suba para orar. Pastor, não tenho força, mas se a senhora colocar o seu choro, Deus entende que é oração. Se a senhora colocar, né, o seu gemido, Deus vai entender o que a senhora precisa. E Deus me dizia: Denis, a minha filha tem passado uma tristeza, né? Uma tristeza e uma angústia, né? Como Jesus subiu para o monte. Jesus subiu, mas ele não estava alegre. Ele subiu, né? Tem pessoas que dizem: nós vamos para o monte porque é para ver fogo, para ver glória. Mas na verdade nós subimos para o monte porque estamos tristes com a situação da nossa vida, tristes com a situação de alguém que precisa de oração. Para quê? Para ir lá, fazer a nossa parte, para Jesus mudar o quadro, a história. E Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos: a nenhum momento vocês podeis vigiar comigo. A nenhum momento vocês podeis ficar comigo e orar, né? Vocês preferiram dormir. Eu não sei o processo que a senhora está passando, mas Deus está dizendo para a senhora: não durma.
Lavassura abacanto rebe navácia. É tempo da senhora passar pelo jardim do Getsemane. É tempo da senhora passar por lá vigiando. É tempo da senhora passar por lá orando. Aramantu comonte de calavachéria. E quando eu estou falando de sono, eu não estou falando de um sono físico, porque os discípulos se cansaram e dormindo. Eu estou falando de um sono espiritual, porque o Espírito do Senhor, quando os irmãos louvavam aqui, alamanto de comonte vácia, eu vi o Senhor desfazendo com armadilhas do inimigo contra a vida da senhora. Alamanto de comonte vácia. Calavaiaçubi com Monte Récia. Quando nós louvamos, entra na minha vida, entra na minha casa, o Espírito do Senhor me dizia: filho, diga a minha filha, eu tenho cortado laços, mas manda ela subir para a torre da vigia. Aramandou que anaracé, manda ela me buscar. Lamanto de Comonte Vácia, como disse a pastora Nívia, manda ela me louvar, manda ela me adorar. Ela só vai vencer o Getsemane se ela se colocar na brecha. Ela só vai passar pelo processo do Getsemane, o Monte das Oliveiras, o Monte da Prensa. Eu aprendi que todavia, quando adversidades extraordinárias ou fora do normal sobrevêm sobre a nossa vida, é porque Deus quer nos qualificar, é porque Deus quer trabalhar em nós, é porque Deus quer fazer de nós pessoas melhores do que já somos. E quando Jesus subiu a esse monte, a esse jardim do Getsemane, a esse Monte das Oliveiras, ele estava angustiado, ele estava entristecido. Talvez a senhora se encontre assim, entristecida pelas situações, angustiada pelas situações, e só há um jeito de mudar isso: subindo para vigiar e não saindo da torre da oração. Jesus venceu, porque ele subiu 3 vezes, e as 2 vezes anteriores da terceira, que ele sobe, ele encontra os discípulos dormindo, ele deixa eles dormindo e vai fazer a parte dele. O que Deus está dizendo para a senhora? Que tem coisas que a senhora tem que fazer a sua parte. Lamanto de Comonte Vácia, que primeiro é buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Para quê, pastor? Para quando terminar o processo do Getsemane, o azeite do Senhor possa estar dentro da senhora. Para quê, pastor? Para usar esse azeite para alcançar outras vidas, para ser canal de Deus para essas vidas. Jesus saiu do Getsemane, foi vendido pelo traidor, passou pela crucificação, mas ele ressuscitou ao 3º dia, reuniu os discípulos, reuniu cerca de 500 irmãos, disse que subiria, Lamanto de Comonte Vácia. Por quê? Porque ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu a vontade do Pai. Deus está dizendo para a senhora: talvez a sua vontade é de fazer um tanto de coisa, mas o Pai está ecoando nos ouvidos da senhora e dizendo nessa noite: faça a vontade do Pai, faça a vontade do Pai. A vontade do Pai é melhor, a vontade do Pai é absoluta, a vontade do Pai precisa ser primordial na vida da senhora. Remanda canta a súria. Tem coisas que o nosso coração quer fazer, tem coisas que a nossa vida quer fazer, mas a voz do Espírito Santo está ecoando, dizendo: faça a vontade do Pai, realize a vontade do Pai. Aleluia, meu Deus. Talvez não tenha ninguém, talvez a senhora está orando, talvez a senhora está tentando vigiar, e quando a senhora volta toda alegre, a Nagasubiergia, acreditando que as pessoas que estão lá embaixo estão esperando a senhora com a recepção para dizer: ó, também estamos aqui orando. Você está lá na torre, mas nós estamos aqui. E quando a senhora desce, a senhora encontra tudo fora do lugar. As pessoas não estão orando, as pessoas não estão na posição que deveriam estar, e Deus está respondendo para a senhora, porque eu estou sendo profeta e boca de Deus para a vida da senhora. Tem coisa que a senhora não precisa esperar pelas pessoas, tem coisa que Deus está esperando a senhora subir para a torre para ele realizar o que ele precisa na tua vida. Alamanto de Comonte Vácia, o inimigo de Necamandassúria pediu a Deus para se andar contigo.
contigo, e por zelo a tua alma, o Espírito do Senhor disse não. Lamanto de comotivácia, ramanto e comotivácia, não vai se andar. Sabe por que não vai? Porque Deus conhece o seu limite, Deus conhece a Nakayasúria, Deus sabe das suas limitações, eremanto de comotivácia, e Deus está ecoando e dizendo: filha, ore, filha, vigie, filha, vigie, filha, ore, filha, vigie, filha, ora. O inimigo está rondando, Eremanda Caiaçúria, procurando uma brecha para poder te tragar, mas se tu subir para a torre, o inimigo não vai te tocar. Se tu se calar, o inimigo não vai te tocar. Remantuia sebe com motivácia. E eu estou dizendo que mandar subir com motivácia é tempo da senhora se calar. É. Decamantuiavas. E talvez olhando, né, pode-se dizer: pastor, é fácil falar para o senhor que está aí do outro lado. É fácil. Mas Deus está dizendo: se cale. Porque quando ele descer do céu para quebrar o silêncio em respeito da senhora, alamanto de comotivácia, lá do outro lado tem milagre esperando a senhora. Lá do outro lado tem vitória esperando a senhora. Alamanto de comotivácia, canto de comotivácia. Deus está dizendo: filha, tem coisa na tua vida atrasada, tem coisa espiritual parada. E ande mancho de camanassúria, canto e avaiassé. E Deus está dizendo: filha, desprenda de algumas coisas, porque eu quero te usar na minha presença. Te desprenda de algumas coisas que tem tentado te prender na terra. Alamando de comonte rema na súria, comonte que lá vai a segue, anagaiaçubi comonte vácia. O Espírito do Senhor está me dizendo que antes da sua mãe partir para o céu de glória, alamanto comonte vácia, ela deixou um legado espiritual, lamanto comonte vácia, principalmente para a sua vida. Elemento rimiovas nébria, e Jesus está dizendo por meio do Espírito: não jogue o legado fora, não desperdice tempo, não perca tempo, se entregue de verdade, porque quando terminar o jardim do Getsemane, a senhora estará pronta para passar pelas adversidades e alcançar vidas pelo poder genuíno da palavra. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Eu termino aqui. Pai, se possível, passa de mim esse caso. Tem coisas que a gente não quer passar. Ninguém quer passar algumas coisas. Mas Jesus está dizendo: Pai, se for possível, eu não quero passar. Mas se o Senhor quer que eu passe por isso, para que eu aprenda alguma coisa lá na frente, para que eu seja canal de bênção lá na frente, então me ensina. Esse tem que ser a oração da senhora. Esse é o processo. Então me ensina a passar por ele, me ensina a adquirir experiências espirituais e lições espirituais de tudo que eu estou passando. Porque quando nós louvamos aqui, eu vi uma fúria muito grande do inimigo contra a vida da senhora. Eu via Deus quebrando cadeias e grilhões, eu via Deus quebrando cadeias e grilhões, porque Deus tem pressa na tua vida. Talvez agora a senhora não entende nada. E quando a gente está no processo do Getsemane, a gente não entende nada. A gente acha que os discípulos abandonaram a gente, não quer caminhar com a gente, ninguém quer estender a mão. Só que Deus está dizendo: suba para vigiar, suba para orar. Deus, glória. Porque quando ele estender a mão e te tirar de lá e a vontade dele for cumprida na vida da senhora, agora a senhora não entende. Mas lá na frente a senhora vai entender. Assim mandava te dizer o Senhor. Deus, aleluia, meu Pai. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Né? A senhora arranque forças. Não vou dizer que não tem como tirar força de onde não tem, porque a gente tira força de onde tem. É pouquinha, mas tem. Tira de onde tem e rompa. Porque Deus quer, né, fortificar, alicerçar a senhora para um novo tempo na presença dele. Santo Deus. Amém.